A paz de Deus, bem-vindo ao canal para a glória de Deus. Glórias ao Eterno, Deus preparou hoje, segunda-feira, são praticamente 11 horas, 23 horas. Só vou poder fazer esse vídeo agora, vindo do culto, Deus preparou, culto maravilhoso. Irmãos, vamos falar de coincidências que parecem coincidência, mas não são coincidências. São cumprimentos da Bíblia, das profecias que Deus deu na boca dos seus profetas e de Cristo Mashiach. Bom, nós temos hoje uma coincidência que foi em 1983, em 84 o livro foi lançado, em relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele, naquele momento, foi escrito um livro dizendo a trajetória de vida dele que ele teria. O que acontece? Exatamente o que foi escrito no livro, a trajetória, ele passou por ela e ocorreu na vida dele. Dizendo que ele seria presidente, dizendo... Já viu aquele programa dos Simpsons? Você já viu que muita coisa, quando começou os Simpsons, né? Muitas coisas que foi dito lá, até o dia de hoje elas acontecem, aí perguntam, mas como é que pode acontecer isso? Essa galera sabe de muita coisa. Esse pessoal sabe de muita coisa. Então, a coincidência é que em 1983, Donald Trump, ele deu uma entrevista dizendo que sabia da trajetória de vida dele e ele deu algumas, como é que se diz, start dizendo que, olha, vai acontecer isso, eu vou fazer isso. Ou seja, ele já tinha, em 1983, a mentalidade de ser presidente dos Estados Unidos e conseguir a paz para Israel e a faixa de Gaza. Voltando para o dia atual, isso aí foram as profecias. Hoje, 2025, dia 2, quando o Papa morreu, um dia antes do Papa morrer, o vice-presidente dos Estados Unidos vai visitar o Papa e consegue uma audiência, uma conversa com o Papa. Eles conversam. Nada dessa conversa foi relatada para ninguém, nem a imprensa falou, vocês falaram sobre o quê? Nada. Isso sumiu da mídia. Conclusão, nunca se passou na história ou na cabeça de alguém que em 2025 seria eleito. Nós teríamos, né, um Papa americano. Isso daí, irmãos, sem chance. Mas, coincidência ou não, aconteceu. E coincidência ou não, nós temos o cabeça de toda a rede mundial de computadores, Elon Musk, que ele está em todas áreas onde a inteligência
artificial atua. Todas, tá? Em todas as áreas. E ele está dentro do plano de governo junto com Donald Trump. Donald Trump tinha uma viagem para fazer aos Emirados Árabes. Viagem tal que ele faria para começar, né, a tecer ali diálogo, né, e também negociação para que acontecesse o quê? Um plano, um projeto de paz. Um projeto de paz que durasse pelo menos 7 anos. E Donald Trump e sua equipe, agora, com todo esse elenco, né, que é, agora nós temos Donald Trump, que lá em 1983, quando o livro foi lançado em 84, dizendo toda a trajetória de Donald Trump, ele veio escalando esses anos todos, e aí sim, chegou agora, está cumprindo tudo quanto está no livro. Outra coisa, nós temos ele, o Trump, nós temos o Elon Musk, temos o Papa agora, e nós temos Jared Kushner, que é o genro do presidente Trump. Jared, o genro dele, ele, todos os trâmites que é necessário fazer para aproximar, né, Israel, mas a galera dali da faixa dos Gazes, né, da faixa de Gaza, que tem muito gás lá não é uma guerra religiosa, mas a parte da religião também está incluindo materiais, né, do vil metal. E lá tem muito gás, e a gente sabe que o gás, né, é uma fonte de energia vital em muitos países e em muitas áreas. Mas isso é o seguinte, isso são os pormenores. O que mais importa é que agora nós temos como realmente, né, finalizar os acordos de Abraão. Por quê? Se o Jerry, juntamente com o Trump e o Papa, viajarem essa semana como está sendo, né, foi planejado uma viagem aos Emirados Árabes ainda essa semana. Eu fiz vídeos aqui falando que não ia demorar nem chegar o meio do ano. Antes de meses, nós íamos ver coisas, tá, que ia arrepiar o cabelinho da nuca. E o que acontece? Meu irmão, presta bem atenção no que eu vou te falar. Israel fez um intimato para o Hamas, né, dizendo que eles têm até o dia 16 desse mês, que seria no final da viagem de Trump aos Emirados Árabes, dizendo, caso eles o Hamas não liberte os reféns que estão com eles ainda, Israel vai entrar para arrebentar. Então, o que está acontecendo? De uma certa forma, nós temos Israel
querendo a libertação dos reféns e dizendo, caso não haja a libertação dos reféns, Israel vai fazer uma ofensiva de arrebentar na faixa dos Gases. E, do outro lado, nós temos Trump tentando um acordo de paz, onde vai entrar o acordo de Abraão, vai ser, ali finalizado, e esse tempo é pelo menos de 7 anos. Eu digo a vocês, se o Papa for nessa viagem, com certeza o genro dele vai, o Jerry vai. E o Papa for junto, que o Trump não vai deixar passar essa oportunidade. Por quê? Porque a igreja ela vai ter que estar lá para selar essa paz. O Vaticano, a igreja romana, vai estar lá. Então, se isso acontecer agora, meu amigo, são 7 anos. 7 anos. Mas não se esqueça que no meio dos 7 anos, em 3 anos e meio, é quebrada esse acordo. E aí, o anticristo vai botar a cara dele para todo mundo ver. Só que, nesse meio tempo dos 7 anos, que em 3 anos e meio, sendo quebrado o acordo de paz, o Elon Musk, ele já está trabalhando, tá? Porque isso aí começa em um país e vai espalhando para os outros, para os outros, para os outros, para os outros, para os outros. Por quê? Porque se os Estados Unidos, que é considerado os donos do mundo, se eles taxarem qualquer país de forma agressiva para ser implementado aquilo que eles querem, que primeiro eles vão implementar no país deles e depois implementar nos outros países, o que ele vai fazer? Vai taxar o país. Simples assim, e vai dizer para eles, olha, ou vocês aceitam a nossa moeda, a nossa questão financeira, o nosso controle financeiro, que é mundial, ou nós vamos taxar vocês. Você acha que o presidente aqui do Brasil, seja lá ele quem for, vai fazer alguma coisa? Não vai. Não vai. Vai aceitar de imediato. E assim, vai ser em todos os países. Gradualmente. Depois que passar 10, 15 países aí, e ainda mais se for países de primeiro mundo, meu amigo, acabou pro resto. Acabou. Todo mundo vai embarcar. E nesse meio tempo, onde vai começar a grande tribulação, onde o anticristo mostra a cara dele, nós vamos começar a ter o quê? Os anjos que estão presos, que são os 4, vão ser soltos. As trombetas vão ser tocadas, as taças vão ser derramadas, e aí nós vamos... Eu espero que eu não esteja nessa história, mas se tiver que estar, eu vou estar lá. Mas nós vamos ver a grande tribulação, assim, um estalar de dedo, como está tudo acontecendo. Porque, meu amigo, só nesse ano aconteceu coisa que você não tem noção. Ano passado, que foi as prévias da eleição e a eleição, do Donald Trump, as coisas já estavam
acontecendo numa velocidade rápida demais. E a partir de janeiro agora, as coisas voaram. Aconteceram muitas coisas. Se fizer uma retrospectiva de janeiro até o dia de hoje, você vai ver que, meu amigo, aconteceu coisa que em 10 anos não acontecia. Mas as pessoas estão dormindo. Elas estão com sono espiritual dormindo. Então, acorda tu que dorme. Porque, meu amigo, essa semana, hoje é segunda-feira, amanhã é terça-feira. Olha, se realmente o presidente Donald Trump viajar essa semana para os Emirados Árabes, o Papa estiver com ele, o genro dele, que com certeza absoluta vai estar. Olha, eu digo você, se não fizerem nada com Donald Trump, se não matarem ele, se não acontecer nada com ele, ele só na conversa chega lá e dialogando conseguir a paz para um acordo de 7 anos de paz, acabou, filhão. Martelo tá batido, acabou. Conta lá, 3 aninhos e meio, mais 3 aninhos e meio de grande tribulação até... Eu já falei isso aqui, o pessoal fala... Meu irmão, olha só. Cristo vem. Agora, ele vem depois que o homem da perdição mostrar a cara dele. Ele só vai mostrar a cara depois de 3 anos e meio. Então, o que significa? Depois de 3 anos e meio, né? Eu não sei se a grande tribulação vai durar só 3 anos e meio. Eu não sei. Agora, eu digo uma coisa a você. Se durar 3 anos e meio, meu amigo, vai ser como se fosse uma eternidade. Porque só de trombeta e taças que estão lá no Apocalipse para acontecer, meu amigo, meu Deus, a coisa vai ser daquele jeito. E após isso, ainda existe mais uma tormenta que vai ser tipo assim, num grau que ninguém tem explicação. Porque se você já viu coisa ruim, a coisa vai ser muito pior ainda. Por quê? Existe o pós-apocalipse. Eu creio no quê? Acabou a grande tribulação, que é os últimos 3 anos e meio, né? O que vai sobrar eu não sei, né? Aí é pós-apocalipse. Como é que vai ficar eu não sei, porque segundo o que eu entendo, o ser humano, o homem e a mulher que foram salvos em Cristo, sendo ressuscitado, ou os que estiverem aqui, que se encontrou com ele nos ares, vão estar na terra, vai viver na terra por 1000 anos, porque o reino de Cristo na terra não aconteceu. Cristo não reinou na terra, ele tem que reinar 1000 anos na terra. Então, essas pessoas vão estar com Cristo aqui na terra, esses 1000 anos. Após esses 1000 anos, eu não sei o que vai acontecer. Entendeu? Não sei. Porque em 1000 anos vai ser preso um inimigo, ele e sua tribo lá, e Cristo vai reinar.
Vi a igreja que descia do céu, adornada, a santa cidade, Jerusalém, a noiva de Cristo. Então, descia adornada do céu. Para onde? Jerusalém. E é onde Cristo vai estar. Vai descer e vai estar. Então, meu amigo, daí para frente eu não quero mais trocar nesse assunto. É outra história, a gente pode conversar disso num outro momento. Eu só sei que, brincando, acreditando ou não, sendo coincidência ou não, meu amigo, 1983. Aí você vê o Simpson ali, aí você vê aquela revista Economics, você vê, como é que se diz, as agendas do pessoal e você vai ver, poxa, tá tudo aí. Como é que os caras sabem de tudo isso e tal, e ninguém faz nada e o negócio deixa a agenda correr, tá correndo e acabou? Porque ele existe e está escrito na palavra. O mundo jaz no maligno. Então, o que está escrito na Bíblia, meu amigo, vai acontecer. Vai acontecer. Isso aí não tem para quem quiser, vou correr para lá, para cá, vou me enganar. Se você se enganar, o problema é seu, você está se enganando. Mas que vai cumprir, vai, porque já cumpriu quase tudo. Só falta cumprir isso. Então, meu amigo, não tem para onde correr. Tem para onde correr. O Cristo. Corra para Cristo e aí sim. E aí está tudo resolvido. Porque é só em Cristo que há vida eterna. Só em Cristo. Sem Cristo não tem vida eterna. Então, meus irmãos, eu quero pedir a vocês que estão vendo esse vídeo, tá? Apareceu um pernilongo aqui zunindo no meu ouvido. Compartilhe esse vídeo. Dá o joinha aí. Compartilhe o máximo de pessoas possível esse vídeo. Porque isso é uma questão de urgência. Quem não, eu vou no meu grupo de WhatsApp mandar esse vídeo para todo mundo. Porque nós precisamos, irmãos, estar alerta. E ó, baboseira de Josafá não adianta nada. Não adianta ele ficar aí, que tem problema na congregação, que tem problema na congregação. Não adianta, que o problema na congregação, meu amigo, não vai resolver o problema de ninguém. Entendeu? Isso não vai resolver nada. Você mudar de congregação ou não mudar, não vai resolver nada. O que vai resolver é você se firmar no Cristo. Isso tanto faz, tanto fez. Se é congregação, se não é congregação, tanto faz, tanto fez. Mas eu sempre digo aqui, eu já estou na congregação, eu vou, no final dos 99 do terceiro tempo, eu vou sair para quê? Eu não estou nem aí, cara. Não estou nem aí. Entendeu? Cada um busca a sua comunhão com o Eterno. Cada um vai dar conta de si, cara. Entendeu? Essas histórias que o pessoal conta aí, de que tem que entender, que tem que saber, que tem que interpretar, que tem que saber, que não tem... Meu amigo, tem um monte de gente que nem noção tem de que a coisa está acontecendo como está escrito na Bíblia. Vai ser como nos dias de Noé. Muitos vão ser pegos de surpresa. Muitos vão estar dispersos. Muitos vão pensar que estão entendendo o que está, mas não vai entender nada. Muitos serão enganados. Isso não está acontecendo? Está acontecendo. Está cumprindo? Está cumprindo. Então, meus irmãos, eu vou te falar. Eu não sei até quando, tá? Sabe, essas dores de partos vão ficar, né? Pá, 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 pá. Não sei. Mas certo tá cumprindo. Cumpriu muita coisa. Muita coisa. E muita coisa não é coincidência. São fatos reais. E
o que tem que cumprir é muito pouco. É só o acordo de paz e Cristo voltar. Passar os primeiros anos, 3 anos e meio da tribulação e Cristo voltar e meu irmão, eu não sei, é o que eu disse, se Cristo volta no final dos primeiros 3 anos e meio ou se ele volta no final dos 7 anos da tribulação. Mas eu sei que ele volta. E eu digo a vocês, vale a pena. Quando ele voltar, você está com ele. Vai valer muito a pena. Vale a pena você entregar sua vida para ele hoje e viver com ele hoje. Irmão, irmã, você que já entregou a sua vida para Jesus, não venda a sua coroa. Porque o tal do Josafá fala, que quem é salvo, salvo para sempre. O próprio Paulo dizia, o que eu quero fazer eu não faço. O próprio se não me engano, 2 ou 3, 11 de Apocalipse, está escrito, guarde a sua coroa para que ela não venha a ser roubada. Então existe sim, irmãos. Em João, se não me engano, 2, eu não me lembro se é 2, 2, diz que quem diz que não peca, então, e diz também, acho que João 1, que nós não devemos pecar, mas se pecarmos, temos um advogado. Essa história de que, não, que Deus predestinou, amigo, Deus predestinou todo mundo, Paulo diz, pecou, todos pecaram. E destituídos, não tinha ninguém predestinado, não, destituídos foram da graça de Deus. E nós tivemos um conserto, nós fizemos um conserto por um caminho, e esse caminho é Cristo. Nos reconciliamos com Ele, com o Pai, em Cristo, com Cristo, em Cristo. Então, não existe essa parada de Deus escolheu da fundação no ventre. Então, Deus faz acepção de pessoas? Não, irmãos. Todos pecaram. Todos carecem da graça, do amor, da graça, da misericórdia, do perdão. É para todos. Não tem predestinação. Aqueles que Deus escolheu. Deus, ele nos amou antes de que nós amássemos ele. Ele nos amou antes. Ele nos amou primeiro. Aí tudo bem. Mas que Deus predestinou? Não. Não. Isso não faz parte do Deus que nós conhecemos, que eu conheço. Isso não é do Deus que nós conhecemos. Todos pecaram. Todos. Sem exceção. O único que não teve pecado até a morte foi Cristo Mashiach. Esse nunca pecou. Mas todos os homens pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem a vida. Por um homem entrou a morte, mas por um homem entrou a vida. Então, a vida, ela só pode estar em nós, a vida, quando eu falo completa, ampla, porque nós temos a vida agora, mas nós pecamos. Mas vamos ter a vida completa quando nós estivermos aprovados ali. O que eu digo como aprovado?
passar por tudo isso aqui e receber no final a coroa da vida eterna e dizer: eu criei, porque Deus me deu a condição de crer que Cristo Machia é o meu Salvador, para a glória de Deus Pai. Passei como Paulo, combati um bom combate e guardei a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. Então, irmãos, é simples assim. É difícil porque nós somos falhos, temos as nossas fraquezas humanas e temos um tentador que não nos dá trégua. Todo segundo ele está ali, atormentando. Mas, com toda certeza, se nós crermos, guardarmos a fé, nós vamos acabar a carreira. E a promessa que está proposta pelo Eterno, da vida eterna, em Cristo Machia, que é a coroa da vida eterna, porque o próprio Paulo disse: a nossa fé, ela se resume na vida eterna. Se nós não crermos na vida eterna, Cristo é anátema. Se nós não cremos em que ele ressuscitou, a nossa fé, ela é vã. Então, nós cremos que Cristo ressuscitou. E a nossa esperança, como disse Paulo, nós não temos esperança nesse mundo, em nada desse mundo. A nossa esperança é a vida eterna, com glória no céu. E se nós não esperarmos isso, se nós esperarmos em Cristo somente nesse mundo aqui, somos os mais miseráveis, sabe, que podia ter. Porque você só está esperando em Cristo por causa desse tempo aqui, por causa das coisas daqui. Mas se você esperar em Cristo pela vida eterna, que é a fé que você tem dada por Deus, para que tenha uma vida onde o Cristo Machia reinará sobre essa terra e sobre todo o seu povo. Se você tem essa fé, se você tem essa esperança, é porque você tem um desejo de estar com ele, de viver com ele. Então, vamos continuar, irmão, guardando essa fé. Não vamos deixar que o inimigo roube a nossa fé e que ele não venha nos oferecer pratos imundos que venha destruir a nossa vida eterna em Cristo Machia. Porque você salvo, então você está inutilizando a salvação, o poder da salvação, o sacrifício de Cristo. Que eu saiba, o próprio Cristo disse isso. Guarde a sua coroa para que não roube. E outra coisa, combata um bom combate. Mais uma coisa, acabe a carreira e guarde a fé. Outra coisa, se isso não fosse, tá, um ensinamento para se fazer, então estava tudo certo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas esse para sempre, para você, a tua parte você tem que fazer, porque a de Cristo e a de Deus já foi feita. A sua parte é simples, é guardar a fé, acabar a carreira, combater um bom combate. Essa é a sua parte. A minha parte é essa. E não tem, porque, não, se Cristo, sendo Cristo, Filho de Deus, veio aqui, ele ainda diz, se perseguir o madeiro verde, imagine o seco. O lenho verde, se fizeram o que fizeram, se perseguiram o mestre, imagine os discípulos. Se fizeram, então, meu amigo, você tem que fazer a sua parte. Como Cristo fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Agora, o poder de salvação
está em você? Não, óbvio que nunca teve, óbvio que não. Mas a sua parte é simples, 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 simples. É temer a Deus, temer a Deus. O temor é a sabedoria. O temor é a sabedoria. O seu papel que você deve fazer, o que você deve fazer, o seu sacrifício é temer a Deus. Temer, e como diz lá no mandamento, amar, né? Se você ama, você teme. Se você teme, você ama. Então, está implícito uma coisa na outra. Então, não adianta dizer que você não tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Só que para fazer a sua parte, você tem que entender uma coisa. Nada é meu mérito, nada é por mim. Porque diz que sem Deus, nada nós podemos fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Se Deus não guardar a casa, a cidade em vão vigia o sentinela. Eu sou a videira, vós sois as varas. Sem mim não podeis dar frutos. Simples assim. Não precisa complicar nada. Entendeu? Então, compartilhe o vídeo. Até o próximo. E fica sabendo, isso aí é urgente. Essa semana ainda, projeto, ou seja, já está marcado, né, escalado lá, para o Donald viajar para os Emirados Árabes, para que comece lá uma negociação de paz. Vamos ver no que vai dar isso? Então vamos assistir. Até o próximo vídeo. Não esqueça, compartilha com geral, porque isso é urgente.